Existe um segundo invisível que decide se você vai explodir ou permanecer no controle. E o mais assustador? Esse segundo acontece toda vez que alguém te provoca, mas você quase nunca percebe. Há mais de 2000 anos, filósofos como Epicteto treinavam exatamente esse momento, não para reprimir a raiva, mas para desmontá-la antes que ela assumisse o comando. Hoje você vai aprender a identificar esse ponto exato. E quando isso acontecer pela primeira vez na sua vida real, você vai perceber que sempre teve escolha, mesmo quando parecia não ter nenhuma. Porque toda explosão emocional segue um roteiro previsível. E neste vídeo, você vai aprender a enxergar o roteiro antes do final acontecer. Se isso faz sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Vamos lá. A maioria das pessoas não percebe, mas existe um padrão oculto entre o momento da provocação e o momento da explosão. E esse padrão está drenando sua paz, destruindo seus relacionamentos e corroendo seu respeito próprio neste exato momento. Pense na última vez que você explodiu com alguém. Pode ter sido com seu parceiro, com um colega de trabalho, com alguém no trânsito, ou até com alguém da sua família. Você lembra exatamente do que sentiu logo depois? Aquela mistura brutal de arrependimento, vergonha e a sensação de que você perdeu completamente o controle. Como se outra pessoa tivesse assumido o comando do seu corpo por alguns segundos. E quando você voltou, o estrago já estava feito. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não perdeu o controle de repente. Você perdeu o controle porque não reconheceu os sinais invisíveis que aconteceram antes. Porque entre o estímulo e a explosão existe um espaço. 1 segundo. Às vezes menos. E nesse segundo microscópico, seu cérebro faz uma escolha. O problema é que essa escolha acontece tão rápido, tão automaticamente, que você nem percebe que está escolhendo. A maioria das pessoas vive a vida inteira reagindo no automático. Alguém fala algo ofensivo, elas explodem. Alguém as provoca, elas atacam de volta. Alguém questiona sua competência, elas se defendem com agressividade. E então vivem presas nesse ciclo brutal de reagir e arrepender. Reagir e arrepender. Reagir e arrepender. E a cada ciclo, elas perdem um pouco mais de respeito. Um pouco mais de autoridade. Um pouco mais de paz. Pessoas fortes operam completamente diferente. Elas sentem a mesma raiva. Elas sentem o mesmo impulso de explodir. Mas elas reconhecem algo que a maioria não vê. Elas reconhecem o segundo invisível. E nesse segundo, elas fazem uma escolha consciente. Não uma escolha de suprimir a raiva. Não uma escolha de fingir que não estão sentindo nada. Mas uma escolha de observar a raiva subir sem ser dominado por ela. Marco Aurélio não acordou sábio. Ele teve um método diário que transformou sua mente em fortaleza. A diferença não era talento, era disciplina aplicada. E é exatamente isso que falta para a maioria. Não é força, é um mapa claro. Por isso existe um curso completo baseado nos ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, com mais de 20 módulos em vídeo. Um desafio de 45 dias estruturado, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento estoico adaptado para sua realidade. Mais de 2.000 pessoas já começaram essa transformação. Se você sente que precisa de um método real para dominar sua mente, clique no link na descrição do vídeo para conhecer todos os detalhes. Mas siga aqui comigo porque o que vem a seguir vai completar o que você acabou de aprender. Agora vamos mergulhar fundo no que realmente acontece no seu cérebro quando alguém te provoca. Porque entender a mecânica da explosão é o primeiro passo para desmontá-la. E o que você vai descobrir agora vai mudar completamente como você vê suas próprias reações. Quando alguém te provoca, seu cérebro primitivo detecta uma ameaça. Não uma ameaça física necessariamente. Pode ser uma ameaça ao seu ego, à sua imagem, à sua competência, ao seu valor. E no momento que essa ameaça é detectada, seu corpo inicia uma cascata química automática. Adrenalina, cortisol, batimento cardíaco acelerado, respiração superficial, músculos tensos. Tudo acontece em milissegundos. E aqui está o problema. Seu cérebro primitivo não sabe diferenciar entre uma ameaça real à sua sobrevivência e uma ameaça ao seu ego.
Para ele, alguém questionando sua competência no trabalho ativa o mesmo sistema de alarme de um predador tentando te atacar. É por isso que você sente a mesma urgência de reagir, a mesma necessidade de contra-atacar, o mesmo impulso de explodir. Mas tem algo ainda mais perigoso que acontece nesse momento. Seu cérebro racional, a parte que pensa, analisa e toma decisões conscientes, literalmente desliga parcialmente. Porque o cérebro primitivo assume o comando. E quando o cérebro primitivo está no controle, você não está pensando em consequências. Você não está pensando em arrependimento futuro. Você não está pensando em preservar o relacionamento. Você está apenas reagindo para neutralizar a ameaça percebida. E é exatamente por isso que depois da explosão você pensa: por que eu fiz isso? Eu sabia que não devia. Porque durante a explosão, você literalmente não estava pensando. Você estava reagindo. E reação emocional não precisa da sua permissão. Ela acontece automaticamente, a menos que você aprenda a interceptá-la. Conheci alguém que trabalhava em uma empresa de tecnologia. Ele era competente, respeitado, tinha anos de experiência, mas tinha um padrão destrutivo. Toda vez que alguém questionava uma decisão dele em reuniões, ele explodia. Não com gritos necessariamente, mas com sarcasmo afiado, com tom condescendente, com defesa agressiva. E o que acontecia? As pessoas paravam de dar feedback honesto, paravam de questionar, paravam de contribuir, e ele achava que estava vencendo esses confrontos. Até que um dia seu gestor o chamou para uma conversa difícil, e disse algo brutal. Você é tecnicamente excelente, mas ninguém quer trabalhar com você, porque ninguém consegue ter uma conversa honesta sem você transformar em batalha. Aquilo destruiu ele, porque ele percebeu que estava perdendo algo muito mais valioso que ter razão em discussões. Ele estava perdendo confiança, estava perdendo relacionamentos, estava perdendo respeito. E tudo porque ele não conseguia controlar o impulso de explodir quando se sentia ameaçado. Ele reagia no segundo invisível, sem nem perceber que estava reagindo. Mas então, ele descobriu algo que mudou tudo. Ele descobriu que entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. E nesse espaço, está o poder de escolha. Não a escolha de suprimir a emoção. Não a escolha de fingir que não está com raiva. Mas a escolha de reconhecer a raiva, observá-la subir, e decidir conscientemente como responder. E em 3 meses, tudo mudou. As pessoas começaram a procurá-lo novamente. Começaram a confiar nele. Começaram a respeitar não apenas sua competência técnica, mas sua maturidade emocional. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria. Faço um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. Vamos falar sobre os sinais invisíveis que acontecem antes da explosão. Porque a explosão nunca é repentina. Ela sempre é precedida por sinais. O problema é que a maioria das pessoas não aprendeu a identificar esses sinais. E então vivem achando que a raiva surge do nada, quando na verdade ela foi construída gradualmente através de microsinais que foram completamente ignorados. O primeiro sinal é a tensão física. Antes de você explodir verbalmente, seu corpo já está explodindo fisicamente. Seus ombros sobem, sua mandíbula trava, suas mãos fecham, sua respiração fica curta e superficial, seu estômago aperta. E tudo isso acontece segundos, às vezes minutos, antes das palavras saírem. Mas você não percebe, porque sua atenção está completamente focada na provocação externa. Você está tão focado no que a outra pessoa disse ou fez, que perde completamente a consciência do que está acontecendo dentro do seu próprio corpo. Pessoas fortes fazem diferente. Elas treinam a atenção corporal. Elas reconhecem quando os ombros sobem. Elas reconhecem quando a mandíbula trava. Elas reconhecem quando a respiração fica superficial. E quando reconhecem esses sinais,
Elas sabem. Meu corpo está se preparando para explodir. Eu preciso intervir agora, antes que o cérebro primitivo assuma completamente o controle. O segundo sinal é a narrativa mental acelerada. Antes da explosão verbal, sempre existe uma explosão mental. É aquela voz interna que começa a construir o caso contra a outra pessoa. Quem ela pensa que é para falar isso comigo? Ela não tem ideia do que eu faço. Ela sempre faz isso. Eu vou mostrar para ela. Eu vou colocar ela no lugar dela. E quanto mais você alimenta essa narrativa, mais combustível você joga na fogueira emocional. Até que a fogueira fica tão grande que você não consegue mais conter. A maioria alimenta essa narrativa sem perceber. Elas acham que estão apenas pensando. Mas não estão apenas pensando. Estão construindo argumentos mentais. Estão ensaiando contra-ataques. Estão justificando antecipadamente a explosão que ainda não aconteceu. E quando finalmente explodem, elas já têm um arsenal completo de acusações e argumentos prontos para lançar. Pessoas fortes reconhecem a narrativa mental acelerada como sinal de alerta máximo. E quando reconhecem, elas interrompem deliberadamente. Não continuam alimentando a história. Não continuam construindo o caso mental. Elas cortam a narrativa e voltam para o presente. Para o que realmente está acontecendo, não para a história distorcida que a mente está criando. O terceiro sinal é a necessidade urgente de responder imediatamente. É aquela sensação de que se você não responder agora, você vai perder. Você vai parecer fraco. Você vai ser desrespeitado. É a urgência que faz você interromper a outra pessoa no meio da frase. É a urgência que faz você falar antes de pensar. É a urgência que faz você agir como se cada segundo de silêncio fosse uma derrota. E aqui está a verdade brutal. Essa urgência é completamente falsa. É uma ilusão criada pelo cérebro primitivo para forçar você a reagir. Porque o cérebro primitivo não pensa em estratégia de longo prazo. Ele só pensa em neutralizar a ameaça imediata. E para ele, silêncio é vulnerabilidade. Pausa é fraqueza. Espera é risco. Mas na realidade, o oposto é verdade. Quem responde no calor do momento perde autoridade. Quem reage no impulso perde respeito. Quem explode no segundo invisível perde o jogo completamente. Porque a explosão nunca resolve o problema. Ela apenas cria problemas maiores. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui. Eu leio todos. Agora vamos falar sobre o que realmente acontece quando você explode. Porque entender as consequências reais, não as consequências que você imagina, mas as consequências que realmente acontecem, pode ser o motivador mais poderoso para mudar esse padrão. Quando você explode com alguém, você perde 3 coisas imediatamente. E você perde essas 3 coisas mesmo que você esteja 100% certo sobre o conteúdo da discussão. Mesmo que a outra pessoa realmente tenha errado. Mesmo que você tenha toda a razão de estar com raiva, você ainda perde essas 3 coisas. A primeira coisa que você perde é respeito. Não o respeito que as pessoas falam para você, mas o respeito profundo, genuíno, que elas sentem internamente. Porque quando você perde o controle emocional na frente de alguém, você revela fraqueza. Você revela que suas emoções têm mais poder sobre você do que sua razão. Você revela que você pode ser facilmente manipulado através de provocação. E ninguém respeita profundamente alguém que é facilmente manipulável. Você pode pensar que explodir te faz parecer forte, que mostra que você não aceita desrespeito, que demonstra que você tem limites claros. Mas a realidade é exatamente o oposto. Explodir mostra que você não tem controle, que você é reativo, que qualquer um pode te desestabilizar sabendo exatamente quais botões apertar. E pessoas que observam isso, mesmo que não digam nada, perdem respeito por você internamente. E aqui está algo que ninguém quer admitir. As pessoas começam a evitar você. Não de forma óbvia, não de forma declarada, mas sutilmente. Elas param de te incluir em conversas importantes. Param de pedir sua opinião em decisões críticas. Param de compartilhar informações sensíveis. Por quê? Porque elas não confiam que você vai reagir com maturidade. Elas têm medo de apertar o botão errado acidentalmente. E então preferem simplesmente te excluir. E você nem percebe que está sendo excluído. Você apenas sente que algo mudou, mas não consegue identificar exatamente o que. Eu sei o que você está pensando.
Mas se eu não reagir, as pessoas vão me desrespeitar ainda mais. E é exatamente esse pensamento que te mantém preso. Porque a verdade é o oposto completo. Quando você não reage no calor, quando você mantém compostura sob provocação, você ganha respeito multiplicado. Porque as pessoas reconhecem força real. E força real não é gritar mais alto. É manter controle quando todos ao redor estão perdendo o deles. A segunda coisa que você perde é credibilidade. Porque quando você explode, as pessoas param de ouvir o conteúdo da sua mensagem. Elas ficam focadas apenas na forma como você está entregando. Você pode estar falando verdades absolutas. Você pode ter argumentos impecáveis. Você pode estar completamente certo. Mas ninguém vai absorver nada. Porque a forma agressiva, o tom elevado, a energia descontrolada, tudo isso cria uma barreira que bloqueia completamente a mensagem. E o pior é que depois da explosão, tudo o que você disse pode ser descartado pelas pessoas com uma frase simples. Ele estava descontrolado, estava só desabafando raiva. E então todo o conteúdo válido que você tinha para comunicar é perdido, porque você escolheu entregar com explosão, em vez de entregar com controle. A terceira coisa que você perde é paz interior. E essa é talvez a mais brutal. Porque depois da explosão, você não se sente bem. Você não se sente forte. Você não se sente vitorioso. Você se sente esgotado. Você se sente envergonhado. Você se sente arrependido. E você fica repassando a cena mentalmente, desejando ter reagido diferente, desejando ter mantido a calma, desejando ter sido a pessoa que você realmente quer ser. E se você continuar ignorando esse padrão, daqui a 6 meses você vai estar mais esgotado emocionalmente. Daqui a 1 ano, você vai ter perdido relacionamentos importantes. Daqui a 5 anos, você vai olhar para trás e não vai acreditar quanto tempo você desperdiçou, reagindo no impulso, em vez de responder com sabedoria. Porque cada explosão não apenas destrói o momento presente, ela destrói confiança futura. Mas se você reconhecer esse padrão agora, tudo muda. Você começa a identificar o segundo invisível antes da explosão acontecer. Você começa a escolher resposta consciente em vez de reação automática. E em 6 meses você vai olhar para trás e não vai acreditar que viveu tanto tempo sendo controlado pelas suas emoções. Porque você vai finalmente entender o que Epicteto ensinou há 2000 anos. Epicteto escreveu algo que parece simples na superfície, mas que muda tudo quando você realmente entende a profundidade. Ele disse: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Leia isso de novo. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm delas. O que isso significa na prática? Significa que não é a provocação que te faz explodir. É a interpretação que você dá para a provocação. Não é o comentário ofensivo que gera a raiva. É o significado que você atribui ao comentário. Não é a situação externa que te desestabiliza. É a história que você conta sobre a situação que te desestabiliza. Pense nisso. 2 pessoas podem receber exatamente a mesma crítica. A primeira pessoa explode, se ofende, contra-ataca, fica remoendo por dias. A segunda pessoa ouve, analisa se há verdade, agradece o feedback e segue em frente. Mesma crítica, mesmas palavras, mas reações completamente diferentes. Por quê? Porque as interpretações são completamente diferentes. A primeira pessoa interpretou a crítica como ataque pessoal, como desrespeito, como tentativa de diminuí-la. E com essa interpretação, a explosão é quase inevitável. A segunda pessoa interpretou a crítica como informação, como perspectiva alternativa, como oportunidade de crescimento. E com essa interpretação, a resposta calma é natural. Então a pergunta brutal é: você tem controle sobre suas interpretações? Ou suas interpretações acontecem automaticamente sem você perceber? Porque se elas acontecem automaticamente, você não tem controle sobre suas emoções. Você é escravo das suas interpretações automáticas. Mas se você pode escolher conscientemente como interpretar as situações, você tem controle completo sobre como você responde. E aqui está uma verdade que vai mudar tudo. Sua mente é como um jardim. E jardins não cuidam de si mesmos.
Se você não planta deliberadamente, as ervas daninhas crescem sozinhas. E as ervas daninhas da sua mente são interpretações automáticas negativas. São os pensamentos de: ela está me atacando, ele está me desrespeitando, eles estão me diminuindo. Essas interpretações crescem rápido, crescem sozinhas, tomam todo o espaço mental. E então você olha para o jardim da sua mente e só vê interpretações negativas, só vê ameaças, só vê provocações. Porque ninguém te ensinou que você pode arrancar as ervas daninhas. Ninguém te ensinou que você pode plantar interpretações deliberadamente. Ninguém te ensinou que jardins mentais bem cuidados exigem atenção diária, não mágica instantânea. A maioria das pessoas vive com um jardim mental selvagem achando que isso é normal. Achando que interpretações negativas automáticas são apenas a realidade. Mas não é realidade. É o jardim que você deixou sem cuidado. E pessoas fortes cuidam do jardim mental todos os dias. Elas observam quais interpretações estão crescendo. E deliberadamente arrancam as que são destrutivas e plantam as que são construtivas. Você está em guerra agora. Não contra inimigos externos, mas contra você mesmo. Contra a parte que reage no impulso. Contra a parte que deixa a ansiedade dominar. E você está perdendo essa guerra interna todos os dias. Marco Aurélio tinha exercícios mentais diários específicos para vencer essa batalha. Epicteto tinha práticas estruturadas. Sêneca tinha métodos deliberados. Por isso existe um curso com mais de 20 módulos ensinando as armas mentais que os estoicos usavam. Você vai encontrar um desafio de 45 dias, áudios de reprogramação mental e todo o arsenal filosófico traduzido para o mundo moderno. Mais de 2.000 pessoas já estão vencendo. Clique no link na descrição para conhecer todos os detalhes. Mas siga aqui comigo, pois o próximo insight vai mudar tudo. Agora vamos falar sobre a técnica mais poderosa para desarmar o segundo invisível antes da explosão acontecer. E essa técnica é contra-intuitiva. Porque a maioria das pessoas, quando sente raiva surgindo, tenta duas coisas. Ou elas tentam suprimir a raiva, empurrando para baixo e fingindo que não existe. Ou elas explodem, deixando a raiva dominar completamente. Mas existe um terceiro caminho que a maioria nunca descobre. Esse terceiro caminho se chama observação consciente. E funciona assim. No momento que você sente a raiva começar a subir, em vez de suprimir ou explodir, você simplesmente observa. Você observa a raiva como se você fosse um cientista observando um fenômeno interessante. Você nomeia mentalmente: raiva está surgindo. Eu posso sentir tensão nos ombros. Eu posso sentir calor no peito. Eu posso sentir respiração acelerando. E aqui está a mágica. No momento que você nomeia a emoção e observa os sinais físicos, você cria distância psicológica. Você deixa de ser a raiva e se torna o observador da raiva. E no momento que você se torna observador, a raiva perde 70% do poder. Porque raiva não controlada opera no automático. Mas raiva observada não pode operar no automático. Ela foi exposta. Ela foi reconhecida. E reconhecimento é o primeiro passo para controle. Mas vai mais fundo que isso. Quando você observa a raiva sem julgamento, sem tentar empurrá-la para baixo, sem tentar fazê-la desaparecer, algo extraordinário acontece. A raiva atinge o pico e então naturalmente começa a diminuir. Porque emoções são como ondas. Elas sobem, atingem o pico e depois descem. O problema é que a maioria das pessoas não deixa a onda seguir seu curso natural. Ou elas tentam empurrar a onda para baixo, o que faz ela voltar com mais força depois. Ou elas surfam a onda até explodir na praia. Pessoas fortes fazem diferente. Elas observam a onda subir. Elas reconhecem. Onda de raiva está vindo. E então simplesmente ficam ali, observando a onda passar. Sem lutar contra ela. Sem ser carregado por ela. Apenas observando. E a onda passa. Sempre passa. Porque nenhuma emoção é permanente. Todas são temporárias. Mas quando você está fundido com a emoção, parece que ela vai durar para sempre. Quando você está observando a emoção, você sabe que ela vai passar em minutos. A maioria nunca faz isso. Quando sentem raiva surgindo,
Elas se fundem completamente com a emoção. Elas se tornam a raiva. E então a raiva pensa através delas, fala através delas, age através delas. Mas pessoas fortes mantêm separação. Elas sentem a raiva, mas não se tornam a raiva. Elas experimentam a emoção, mas não são dominadas pela emoção. Marco Aurélio praticava isso todos os dias. Ele escrevia nas meditações sobre observar suas próprias reações, como se estivesse observando outra pessoa. E essa prática simples, de criar distância entre você e suas emoções, transformou um imperador que poderia explodir em qualquer pessoa sem consequência em um dos homens mais sábios e controlados da história. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. Agora vem a parte mais prática. Como você treina isso na vida real? Porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. E você não está aqui para entretenimento. Você está aqui para transformação. Pessoas que dominaram o controle emocional fazem algo específico todos os dias. Elas não esperam a provocação acontecer para tentar aplicar a técnica. Elas treinam antecipadamente. E o treinamento funciona assim. Todo dia, preferencialmente de manhã, elas dedicam 5 minutos para visualização mental. Elas fecham os olhos e imaginam uma situação que normalmente as faria explodir. Pode ser alguém questionando sua competência. Pode ser alguém sendo injusto. Pode ser alguém desrespeitando um limite. Qualquer situação que geralmente ativa o gatilho emocional. E então, mentalmente, elas ensaiam a resposta consciente. Elas visualizam sentindo a raiva subir. Visualizam observando a raiva sem reagir. Visualizam nomeando a emoção. Visualizam reconhecendo os sinais físicos. Visualizam escolhendo uma resposta deliberada em vez de reação automática. E fazem isso repetidamente, até que o cérebro começa a criar novos caminhos neurais. Porque aqui está a verdade sobre mudança de comportamento. Você não muda comportamento na hora do desafio. Você muda comportamento no treinamento. Atletas não aprendem técnica durante a competição. Eles aprendem técnica durante os treinos. E quando chega a competição, a técnica já está automatizada. O mesmo vale para controle emocional. Você não aprende controle durante a provocação. Você aprende controle durante o treino mental. E quando chega a provocação real, a técnica já está disponível. E tem algo fascinante sobre visualização mental. Estudos de neurociência mostram que quando você visualiza uma ação detalhadamente, seu cérebro ativa os mesmos circuitos neurais que seriam ativados se você estivesse realmente executando aquela ação. Isso significa que visualização mental não é apenas imaginação. É treinamento neurológico real. Você está literalmente construindo os caminhos neurais que vai precisar na situação real. A maioria das pessoas nunca faz isso. Elas esperam a situação difícil acontecer para tentar aplicar controle emocional pela primeira vez. E obviamente falham. Porque você não pode aplicar uma habilidade que nunca treinou. Seria como tentar fazer um saque perfeito de tênis na primeira vez que você pega uma raquete. Impossível. Você precisa treinar o movimento milhares de vezes antes dele se tornar natural. Conheci alguém que usou exatamente essa abordagem. Ela tinha um padrão destrutivo com o marido. Toda vez que ele fazia algum comentário que ela interpretava como crítica, ela explodia. E depois se arrependia. E eles viviam nesse ciclo de discussão explosiva seguida de pedido de desculpas. E o relacionamento estava se desgastando rapidamente. Até que ela decidiu aplicar visualização mental diária. Todo dia, por 5 minutos, ela imaginava o marido fazendo um comentário crítico. E mentalmente ensaiava observar a raiva sem reagir. Ensaiava nomear a emoção. Ensaiava respirar profundamente 3 vezes antes de responder. E fez isso por 30 dias consecutivos. E então aconteceu. O marido fez um comentário que normalmente a faria explodir instantaneamente. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Ela sentiu a raiva surgir, mas ao mesmo tempo, sentiu algo novo. Ela sentiu espaço. Ela sentiu capacidade de escolha. E em vez de explodir automaticamente, ela respirou 3 vezes. Ela nomeou mentalmente. Raiva está aqui, eu posso senti-la, mas eu não preciso agir através dela. E então ela respondeu com calma, mas com firmeza. E o marido ficou completamente surpreso.
Porque ele estava preparado para a explosão usual. Estava preparado para a defesa agressiva. Mas, em vez disso, recebeu uma resposta madura, controlada, clara. E aquilo mudou completamente a dinâmica do relacionamento. Porque ela provou para si mesma que tinha poder de escolha. E quando você prova isso para si mesmo uma vez, você nunca mais é a mesma pessoa. Se você se reconheceu nisso, comenta: eu. Só isso. Mas tem algo ainda mais profundo que precisa ser dito. Porque até agora falamos sobre controle emocional, como se fosse apenas sobre evitar explosões. Mas não é apenas sobre isso. É sobre algo muito maior. É sobre quem você se torna quando domina suas reações. Quando você domina o segundo invisível, você não se torna apenas alguém que não explode. Você se torna alguém que outras pessoas naturalmente respeitam. Você se torna alguém que lidera através de presença, não através de volume. Você se torna alguém que inspira confiança porque as pessoas sabem que você não vai desmoronar emocionalmente sob pressão. Pense nas pessoas que você mais respeita profundamente. Não as pessoas que você tem medo. Não as pessoas que gritam mais alto. Mas as pessoas que você genuinamente respeita. O que elas têm em comum? Controle emocional sob pressão. Você já viu elas sendo provocadas, criticadas, desrespeitadas. E em vez de explodir, elas mantêm compostura. Elas respondem com clareza. Elas mantêm dignidade. E isso gera respeito magnético. Porque as pessoas ao redor pensam: eu quero ser assim. Eu quero ter esse nível de controle. E tem mais. Quando você domina suas reações emocionais, você libera energia mental massiva. Porque explosões emocionais consomem energia brutal. O ciclo de reagir, arrepender, remoer, justificar, esse ciclo drena você completamente. E a maioria das pessoas vive nesse ciclo sem perceber quanto da sua energia vital está sendo desperdiçada. Conheci alguém que calculou isso. Ela percebeu que toda vez que explodia com alguém, ela perdia no mínimo 3 horas de produtividade mental. 1 hora na explosão e no drama imediato. 2 horas depois remoendo, justificando, se arrependendo. E ela explodia em média 2 vezes por semana. Isso significa 6 horas por semana, 24 horas por mês, 288 horas por ano. 12 dias inteiros por ano desperdiçados em ciclos de explosão emocional. E quando ela reconheceu isso, quando ela viu o custo real em números concretos, tudo mudou. Porque não era mais sobre ser uma pessoa melhor, era sobre recuperar 12 dias de vida por ano, era sobre ter energia disponível para coisas que realmente importavam. E então, ela se comprometeu com domínio emocional, não por moralidade, mas por eficiência brutal. Mas quando você quebra esse ciclo, quando você para de explodir, você de repente tem energia disponível para coisas que realmente importam. Para criar. Para construir. Para crescer. Para focar no que realmente merece sua atenção. Porque você não está mais gastando 80% da sua energia mental gerenciando consequências de explosões emocionais. A maioria das pessoas nunca vai chegar nesse nível. Porque elas confundem controle emocional com repressão. Elas acham que controlar emoções significa se tornar frio, robótico, sem sentimentos. Mas é exatamente o oposto. Controle emocional significa sentir tudo profundamente, mas não ser controlado pelo que você sente. Significa ter acesso completo às suas emoções como informação valiosa, mas não entregar o volante da sua vida para elas. Sêneca escreveu algo brutal sobre isso. Ele disse: a raiva é uma forma temporária de loucura. E ele estava absolutamente certo. Porque quando você está explodindo, você não está pensando racionalmente. Você está temporariamente louco. E decisões tomadas durante loucura temporária sempre geram arrependimento permanente. Pense em quantas coisas você disse durante explosões que você gostaria de poder apagar. Quantas palavras que você jogou no calor do momento que causaram danos irreparáveis. Quantas pontes que você queimou porque não conseguiu controlar o segundo invisível. E o mais doloroso é saber que tudo isso poderia ter sido evitado se você soubesse o que está aprendendo agora. Mas aqui está a boa notícia. Não importa quantas vezes você explodiu no passado. Não importa quantos relacionamentos você danificou.
Não importa quantas oportunidades você perdeu por falta de controle emocional. Porque o passado é passado. O que importa é o que você faz a partir de agora. E a partir de agora, você tem o conhecimento. Você entende o segundo invisível. Você sabe que entre estímulo e resposta existe espaço. E nesse espaço está o poder de transformar completamente sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. Vamos falar sobre os 3 níveis de controle emocional. Porque a maioria das pessoas acha que controle emocional é binário. Ou você tem ou você não tem. Mas na realidade, existem níveis. E entender esses níveis te ajuda a saber exatamente onde você está e para onde você precisa ir. O primeiro nível é reconhecimento pós-explosão. Esse é o nível onde a maioria das pessoas está. Nesse nível, você ainda explode. Mas depois da explosão, você reconhece que explodiu. Você sente arrependimento. Você pede desculpas. Você promete fazer diferente na próxima vez. Mas quando a próxima vez chega, você explode de novo. Porque reconhecimento pós-explosão, embora seja melhor que negação completa, ainda não te dá poder para mudar o padrão. E o pior desse nível é o ciclo emocional que ele cria. Você explode. Depois sente culpa. A culpa te consome por horas, às vezes dias. Você remoer a cena mentalmente. Você pensa em todas as coisas que deveria ter dito diferente. Você imagina como poderia ter reagido melhor. E essa ruminação mental drena energia massiva. Energia que poderia estar sendo usada para crescer, para criar, para construir. Mas está sendo desperdiçada em arrependimento impotente. A maioria das pessoas fica presa nesse primeiro nível a vida inteira. Elas explodem, se arrependem, prometem mudar, e então explodem de novo. É um ciclo interminável. E a cada ciclo, elas perdem um pouco mais de confiança em si mesmas. Porque no fundo, elas sabem que não têm controle real. E viver sem controle sobre suas próprias reações é viver em prisão emocional. O segundo nível é reconhecimento durante a explosão. Nesse nível, você está explodindo, mas existe uma parte de você observando e reconhecendo. Eu estou explodindo agora. Eu sei que isso é destrutivo, mas eu não consigo parar. É como estar em um carro descendo uma ladeira sem freios. Você vê o que está acontecendo, mas não consegue intervir. Esse nível é frustrante porque você tem consciência, mas ainda não tem controle. Mas esse nível é progresso real, porque consciência durante é o pré-requisito para controle futuro. Você não pode controlar o que você não consegue observar. E se você consegue observar durante a explosão, eventualmente você vai conseguir observar antes da explosão. O problema é que a maioria das pessoas desiste nesse nível. Elas pensam, eu sei que estou explodindo, mas não consigo parar, então qual é o ponto de saber? E abandonam o processo, sem perceber que estão a um passo de transformação real. O terceiro nível é reconhecimento pré-explosão. Esse é o nível onde a transformação real acontece. Nesse nível, você identifica o segundo invisível antes da explosão acontecer. Você sente a raiva começando a subir. Você reconhece os sinais físicos. Você observa a narrativa mental acelerada. E você intervém antes do cérebro primitivo assumir completamente o controle. Você escolhe conscientemente sua resposta, em vez de reagir automaticamente. E quando você alcança esse nível, algo extraordinário acontece. Você não apenas evita explosões. Você ganha energia. Porque não explodir não é sobre suprimir. É sobre redirecionar. Toda aquela energia que seria gasta em explosão e arrependimento posterior, agora está disponível para propósito, para criação, para crescimento. E você de repente tem energia que nem sabia que tinha. E o mais importante, você não precisa pular do nível 1 para o nível 3 instantaneamente. A progressão é gradual. Primeiro você melhora o reconhecimento pós-explosão. Você começa a identificar os padrões depois que acontecem. Então você progride para reconhecimento durante. Você começa a perceber enquanto está acontecendo. E eventualmente, com prática consistente, você alcança reconhecimento pré. Você começa a identificar antes de acontecer. Mas a maioria desiste no meio do caminho. Porque elas esperam transformação instantânea.
Elas aplicam a técnica uma vez, ainda explodem e concluem: isso não funciona para mim. Mas não é que não funciona. É que mudança neurológica leva tempo. Você está literalmente reconstruindo caminhos no seu cérebro. E cérebros não se reconfiguram da noite para o dia. Marco Aurélio praticou filosofia estoica por décadas. Não por dias, não por semanas, por décadas. E mesmo no final da vida, ele ainda escrevia sobre lutar contra suas próprias reações emocionais. Porque controle emocional não é destino final. É prática diária. É escolha consciente repetida milhares de vezes, até que se torna mais natural que a reação automática. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha esse vídeo. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. Agora vamos falar sobre a armadilha mais perigosa do controle emocional. E essa armadilha captura até as pessoas que já estão progredindo. É a armadilha da superioridade moral. Funciona assim. Você começa a desenvolver controle emocional. Você para de explodir com tanta frequência. Você mantém a calma em situações que antes te fariam reagir. E então, você começa a se sentir superior às pessoas que ainda explodem. Você olha para alguém perdendo o controle e pensa: eu nunca faria isso. Eu sou mais evoluído. Eu tenho mais disciplina. E esse pensamento, essa sensação de superioridade, é extremamente perigosa. Porque superioridade moral é ego disfarçado de virtude. E ego não controlado é tão destrutivo quanto raiva não controlada. Pessoas verdadeiramente fortes emocionalmente não olham para outros com superioridade. Elas olham com compaixão. Porque elas lembram de quando estavam no mesmo lugar. Elas lembram de quantas vezes explodiram antes de aprender a controlar. Elas lembram da luta. E então, quando veem alguém lutando, elas sentem empatia, não julgamento. Epicteto ensinou isso brutalmente. Ele disse que quando você vê alguém agindo de forma destrutiva, você não deve se sentir superior. Você deve lembrar que essa pessoa está agindo a partir de ignorância. Ela não sabe o que você sabe. Ela não tem as ferramentas que você tem. E se você estivesse no lugar dela, com o conhecimento dela, você provavelmente agiria da mesma forma. Então, se você está desenvolvendo controle emocional, cuidado com a armadilha da superioridade. Use seu controle para servir, não para julgar. Use sua força para ajudar outros a encontrar a mesma força, não para se sentir melhor que eles. E tem outra armadilha sutil que precisa ser mencionada. É a armadilha da repressão emocional, disfarçada de controle. Acontece assim. Você aprende sobre controle emocional e decide que nunca mais vai mostrar raiva. Nunca mais vai mostrar frustração. Nunca mais vai mostrar irritação. E então você suprime tudo. Você engole a raiva. Você esconde a frustração. Você disfarça a irritação. E você acha que está no controle. Mas você não está no controle. Você está reprimindo. E repressão não é controle. Repressão é empurrar a emoção para baixo e fingir que ela não existe. Controle é reconhecer a emoção completamente e escolher conscientemente como expressá-la. Repressão gera explosões futuras ainda maiores. Controle gera paz genuína. Então, como você diferencia? Simples. Se você está suprimindo emoção e sentindo tensão crescente interna, você está reprimindo. Se você está reconhecendo emoção completamente, observando sem julgamento, e então escolhendo resposta consciente, você está no controle real. A diferença é brutal. Repressão te deixa esgotado. Controle te deixa energizado. Repressão cria bomba relógio interna. Controle cria paz sustentável. Repressão é fuga da emoção. Controle é domínio da emoção. O que foi mais impactante para você? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Vamos agora para a técnica final. A técnica que sintetiza tudo o que você aprendeu até aqui. E essa técnica se chama Protocolo dos 3 Respiros. É simples na superfície, mas poderosa na profundidade. E funciona assim. No momento que você sente provocação, no momento que você identifica o segundo invisível, antes de falar qualquer palavra, você faz 3 respirações profundas e lentas. Não respirações superficiais. Respirações profundas que enchem completamente os pulmões. Inspiração lenta pelo nariz.
Pausa de 2 segundos. Expiração lenta pela boca. 3 vezes. E aqui está o que acontece neurologicamente durante esses 3 respiros. Primeiro, você cria tempo. Você adiciona segundos entre o estímulo e a resposta. E nesses segundos adicionais, o cérebro racional tem chance de voltar online. Segundo, respiração profunda ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema de calma e controle. Isso literalmente desativa parcialmente o sistema de luta ou fuga, que estava prestes a assumir o comando. Terceiro, o ato físico de respirar intencionalmente te traz de volta para o presente, tirando você da narrativa mental acelerada. A maioria das pessoas subestima essa técnica porque parece simples demais. Elas pensam, como 3 respirações vão me impedir de explodir? Mas não é sobre as respirações em si. É sobre o que as respirações criam. Elas criam o espaço sagrado entre estímulo e resposta. O espaço que Epicteto falava. O espaço onde vive a liberdade humana. E quando você pratica isso consistentemente, algo extraordinário acontece. Eventualmente, os 3 respiros se tornam automáticos. No momento que você sente provocação, seu corpo automaticamente respira fundo, sem você precisar lembrar conscientemente. Porque você treinou o novo caminho neural tão profundamente que ele substituiu o caminho antigo de reação explosiva. Conheci alguém que transformou completamente a vida usando apenas essa técnica. Ele trabalhava em vendas, ambiente de alta pressão, clientes difíceis, rejeição constante. E ele tinha padrão de explodir com clientes quando eles eram rudes. E, obviamente, explodir com clientes é caminho rápido para perder vendas e ser demitido. Então ele implementou o protocolo dos 3 respiros. Toda vez que um cliente era rude, ele respirava 3 vezes antes de responder. No início era difícil. Ele tinha que se forçar. Tinha que segurar fisicamente a boca fechada para não falar durante os respiros. Mas ele persistiu. E depois de 60 dias de prática consistente, tudo mudou. Seus números de vendas dobraram, porque ele parou de criar conflito desnecessário. Ele parou de transformar objeções em batalhas e começou a responder a clientes difíceis com calma profissional que gerava respeito. E o mais importante, ele começou a se respeitar. Porque toda vez que ele mantinha controle em situação que antes o faria explodir, ele provava para si mesmo que tinha poder de escolha. E cada prova fortalecia a identidade de pessoa no controle, em vez de pessoa controlada pelas emoções. Sabedoria que não é compartilhada morre. Se isso te ajudou, compartilha. Agora vamos fechar com a verdade mais importante de todas. A verdade que, se você realmente absorver, vai mudar não apenas como você lida com raiva, mas como você vive sua vida inteira. A verdade é esta. Você não controla o que acontece com você. Você não controla o que as pessoas dizem. Você não controla se vão te provocar, te desrespeitar, te criticar, te questionar. Mas você tem controle absoluto sobre uma coisa. E essa única coisa é mais poderosa que tudo que você não controla combinado. Você tem controle sobre como você responde. E quando você realmente entende isso, quando isso sai da cabeça e entra no coração, você se torna imparável. Porque você para de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável. Você para de tentar fazer as pessoas pararem de te provocar. Você para de tentar criar ambiente perfeito onde ninguém nunca te irrita. E você coloca toda a sua energia no único lugar onde você tem poder real. Sua resposta. Marcos Aurelius governou o maior império do mundo. Ele tinha poder sobre milhões de pessoas. Mas ele escreveu nas meditações que a única coisa que ele realmente controlava era sua própria mente. Não os bárbaros invadindo, não os senadores conspirando, não as pragas devastando. Apenas sua mente. Apenas sua resposta. E se um imperador com poder sobre o mundo reconheceu que seu único controle real era sua resposta interna, quanto mais nós, pessoas comuns, precisamos reconhecer essa verdade. Porque a tentativa de controlar o externo é fonte infinita de sofrimento. Mas domínio do interno é fonte infinita de paz. Então aqui está o desafio final para você. Não um exercício que você precisa fazer, mas um convite para a escolha consciente. Nas próximas 24 horas, você vai ser provocado. Pode ser pequeno, pode ser grande, mas vai acontecer. E no momento que acontecer,
você vai ter escolha. Você pode reagir automaticamente como sempre fez. Ou você pode lembrar do segundo invisível. Você pode respirar 3 vezes. Você pode nomear a emoção. Você pode observar sem reagir. Você pode escolher resposta consciente. E se você fizer isso uma vez, apenas uma vez, você vai provar para si mesmo que tudo que você aprendeu aqui funciona. E essa única prova vai mudar tudo. Porque transformação não acontece através de conhecimento acumulado. Acontece através de experiência vivida. E a primeira experiência de escolher controle, em vez de reagir explosivamente, é a mais poderosa. Porque nessa experiência você deixa de ser pessoa que explode e se torna pessoa que escolhe. E essa mudança de identidade é permanente. Agora você entende que existe um segundo invisível entre provocação e explosão. Você entende que nesse segundo vive seu poder de escolha. Você entende que explosão nunca resolve problema, apenas cria problemas maiores. Você entende que controle emocional não é repressão, é observação consciente. E você entende que domínio das suas reações é a forma mais profunda de liberdade humana. A pergunta agora é: você vai apenas concordar, ou isso vai mudar algo em você? Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.